Vamos conversar um pouquinho sobre processo? Se a gente tem um sim para o estudo dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, não importa se esse sim é recente ou se você já está nesse estudo, nessa prática já há algum tempo, você já deve ter percebido o quanto parece que é um processo, que na verdade é um convite para um curso, um caminho. Mas se a gente olha essa condição, digamos, de ser um processo bem de perto, pode ser que muitas vezes a gente fique confusos, Tipo, como assim um processo? Quanto tempo que isso vai durar? Quanto tempo que eu preciso para estudar o curso? Esses dias alguém me fez uma pergunta muito legal, que eu nunca tinha parado para pensar assim. Eu falei, uau, realmente tem isso na mente. A pessoa perguntou, quanto tempo que eu preciso para aprender tudo de Um Curso em Milagres? Eu falei, nossa... Nossa, tem essa pergunta na mente, A mesma coisa, já nos perguntaram muito sobre quanto tempo que eu preciso estar no grupo de estudos, Porque não é questão de tempo, é essa questão do processo, E esse processo, ele pode ser muito acelerado e rápido para algumas pessoas e pode ser mais longo para outras, porque não é uma questão de tempo, E o processo, inclusive, nos mostra que o tempo não existe mesmo, assim. É um processo que é necessário para cada um, sabe? E não tem uma resposta certa, Quanto tempo eu preciso para aprender tudo de Um Curso em Milagres? Tipo, eu não consigo nem pensar nessa pergunta, nem nessa resposta, sabe? Porque não é uma questão de tempo, Quanto tempo dura um grupo de estudos? Não sei, tem grupos de estudos nos Estados Unidos que se reúnem há 20 anos. O nosso da Frequência do Amor já tem mais de 2 anos. Não sei, tem grupo que dura 6 meses. Tem grupo que dura a poucos encontros, porque não é uma questão de tempo mesmo, assim. Mas, para nos ajudar a compreender essa questão do processo, Jesus fala sobre isso o tempo todo no livro, assim, não é à toa também que o livro é um processo, Se você pega a própria forma que o livro parece ter aqui no mundo, 31 capítulos, 365 exercícios, manual de professores, tem um processo aí, E aqui de novo, olhando para a estrutura, muitas pessoas se perdem também e se questionam, tipo, por onde eu começo? Eu tenho que começar do livro-texto, começo do livro dos professores. É que, digamos que a lógica do processo não é a mesma lógica do mundo, Aqui no mundo, um processo, ele tem o início, o meio e o fim linear, Tipo assim, o início tá lá atrás, o meio tá aqui na frente, o fim tá aqui agora e o fim tá lá na frente, Tem essa visão, essa compreensão linear de processo, é assim que a gente compreende o que é processo. Só que o que o curso fala de processo é um pouquinho diferente. Vamos lá, tentar compreender um pouquinho do que ele traz pra gente que pode nos ajudar nos nossos processos, com o livro. Na lição 284 do livro de exercícios, para mim, assim, ele descreve perfeitamente o processo de Um Curso em Milagres, que na verdade é o processo do perdão, pra gente poder viver em milagres, é o processo do perdão. A lição é a lição que fala: posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. É isso que a gente está fazendo, O processo, ele é na mente. É a mudança de todos os pensamentos que ferem. É isso, assim. Porque são só os pensamentos que ferem que hoje tomam lugar da verdade na nossa mente. Então, todo esse processo é para isso, para eu escolher mudar todos os pensamentos que ferem, que fazem com que eu acredite, experimente, perceba qualquer coisa senão amor aqui nesse mundo, E aí, ele começa a lição falando: a perda não é perda quando corretamente percebida. A dor é impossível. Não há pesar que tenha qualquer causa em absoluto. E o sofrimento, sob qualquer forma, não passa de um sonho. Então, assim, nessas primeiras frases ele fala tudo sobre a verdade, Ele continua:
essa é a verdade. Aí tá, essa é a verdade. Não apesar que tenha qualquer causa em absoluto, o sofrimento sob qualquer forma não passa de um sonho. A perda não é perda quando é percebida e a dor é impossível. Pronto, isso é a verdade. É isso que a gente está aqui para aceitar, né? Só que é verdade que a gente acredita nisso, né? O curso ele vai lá nessa última instância, ó. O sofrimento sob qualquer forma não passa de um sonho. E aqui nesse mundo, aonde você olha, você vê sofrimento, né? Pode ser na sua vida pessoal, pode ser na vida de amigos, do mundo como um todo, né? É essa grande questão que a gente está juntos para resolver, para acabar com o sofrimento humano. Como que acaba com o sofrimento humano? O curso está falando que o sofrimento, sob qualquer forma, não passa de um sonho. Então, né, tem muito trabalho aí para a gente poder realmente acreditar na verdade. Ele fala, essa é a verdade. Pronto, todo sofrimento é um sonho, essa é a verdade. Só que ele sabe que a gente precisa desse processo para conseguir aceitar essa verdade, para conseguir viver essa verdade. Ele sabe, ele passou por esse processo, né? Por isso que ele pode nos guiar, inclusive. Então ele fala, essa é a verdade, de início, para ser apenas dita. Então, ó, o início desse processo é isso, é reconhecer a verdade. Essa é a verdade, o sofrimento, sob qualquer forma, é um sonho, é uma ilusão. Ou nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Ponto. Né? Que é a mesma coisa. Então, ok, no início é para ser apenas dito. Né? Tem gente que não começou ainda a reconhecer que o sofrimento é uma ilusão. Então, no início eu preciso pelo menos dizer isso, ó, você tá sofrendo por uma coisa que é ilusão, hein? Se a pessoa tiver ouvidos para ouvir também, né? Mas o início desse processo começa com esse reconhecimento de que a verdade é verdade, a ilusão é ilusão. Ou que eu chamo de verdade o que é uma ilusão. É o primeiro passo, é o início desse processo. Então, de início para ser apenas dita e depois muitas vezes repetida. Faz parte desse processo. Jesus está descrevendo aqui com todas as palavras esse processo. Essa repetição, a gente precisa lembrar, relembrar de novo a verdade. Alguém perguntou, nossa, mas Paulinho estava assistindo uns vídeos antigos do grupo de estudos e é a mesma coisa. Você não cansa de repetir a mesma coisa? E eu olhei assim e falei, não, porque eu preciso me lembrar também. A verdade ela tem que ser muito repetida pra gente, pra mente pelo menos começar a considerar isso. A gente está muito esquecido. Então esse processo de repetição, de ouvir de novo, de ler de novo, de, enfim, entrar em contato de novo com a verdade faz parte desse processo. E aqui vou começar a colocar um pouquinho da noção de tempo, só para vocês verem que não dá para compreender esse processo dentro do tempo. Por quê? Eu não sei quanto tempo você precisa ouvir ou repetir a verdade para você se lembrar. Tem gente que vai precisar de ouvir muitas horas, sei lá, de vídeos para se lembrar. Tem gente que com uma palavra já se lembra. Não é, sabe, não é tempo. A gente precisa dessa repetição, faz parte do processo essa repetição, né? Relembrar a verdade. Então, de início para ser apenas dita e depois muitas vezes repetida. Em seguida, para ser aceita como apenas parcialmente verdadeira, com muitas reservas. Essa é uma parte do processo muito engraçado, né? Porque, ó, depois que eu repito, eu falo, esse trem deve ser verdadeiro, né? Deve ter mesmo. E aí eu passo por uma outra fase, sei lá, do processo, né? Que é isso, é aceitar parcialmente como verdadeiro, fazendo ainda muitas reservas.
muitas exceções, muitas transigências. Talvez eu tenha o poder de mudar minha mente aqui nesse relacionamento com essa pessoa, mas nisso aqui não. Então aqui, eu aceito parcialmente aqui, eu vou lá, experimento 1000 milagres e tal. Mas aqui não. Aqui Jesus fica fora disso aqui, porque isso aqui não. Gente, tá tudo bem. Isso faz parte desse processo. E Jesus sabe disso. Ele sabe que a gente vai fazer exceções. Ele sabe que a gente vai fazer transigências. Ele sabe que a gente, no início, nesse processo, a gente consegue aceitar a verdade só parcialmente e com muitas reservas, tá tudo bem, tá escrito aqui, ó, ele sabe, ele conhece sua mente melhor que a gente mesmo. Tá tudo bem, então faz parte desse processo, tá vendo? Eu lembrei da verdade, né, fiquei relembrando dela muitas vezes, meio desconfiada ainda, depois eu aceito um pouquinho, parcialmente ainda, cheio de reservas, mas tá tudo bem, é um processo. E então, depois que eu aceitei parcialmente, experimentei muitos milagres, e isso é o lindo desse processo para mim, Paulinha, que aqui, uma vez que você aceita, mesmo que parcialmente, você vive tantos milagres, você tem tantas testemunhas, que você fala, deve ser verdade em absoluto. Aí você começa um outro processo de aceitar e não fazer transigências, né? E então, para ser cada vez mais seriamente considerada, porque os milagres fazem isso. Como eles vêm além do mundo, né? Então eles te levam para um lugar muito grande, você começa seriamente a considerar o resto, porque você quer experimentar mais dos milagres. Entende? Você fala, meu Deus, eu quero viver isso aqui, eu quero ficar nesse estado o tempo todo. Então você começa a considerar mais seriamente. Eu diria, e agora uma interpretação de Paulinha, não é isso que está no livro, mas agora olhando para o meu processo, né, para o meu caminho com o Curso em Milagres, é nessa hora que um comprometimento ele acontece, sabe? Ele realmente precisa acontecer para fortalecer as nossas perninhas nesse caminho. Para mim essa palavra comprometimento, ela é muito importante, assim. Quando a gente começa a assistir alguns milagres, não tem esse momento de comprometimento mesmo, o ego entra e aí te leva para outros processos. Mas isso que ele fala, né, então para ser cada vez mais seriamente considerada e finalmente aceita como verdade, esse seriamente considerada, para mim, é comprometimento. Eu preciso me comprometer com aquela prática, com aquele curso, com aquele processo, para eu realmente aceitar a verdade. Então, para mim, Paulinha, é isso, tá? Então, para ser cada vez mais seriamente considerada e finalmente aceita como a verdade. Gente, aqui tem uma mudança de chave muito, muito, muito importante, tá? Porque no início, quando a gente começa só a falar a verdade, eu não sou um corpo, eu sou livre. Ou, sabe, fica muito raso, fica muito teórico. É importante essa fase, né? É importante para você aceitar para você mesmo e até de novo repetir, como eu falei, como tá escrito aqui. Só que aqui, quando eu realmente levo a sério, eu tenho um comprometimento de viver aquilo, eu experimento os milagres que eu aceito como verdade. O que é essa fase de aceitar como verdade? Aceitar como verdade é ter uma experiência com a verdade. É quando você sai de um lugar teórico vazio e superficial e realmente tem uma experiência de contato com aquilo. Você realmente aceita a verdade. Porque a verdade, ela é. Quando eu aceito de verdade, não fico só no teórico, né? Só ali falando aquilo, eu tenho um sim para viver aquilo, para entrar em contato com aquilo, tem uma aceitação. A verdade, ela só precisa ser aceita. E aqui mudou muito para mim na minha história de Paulinha quando eu entendi isso. Quando eu entendi que não era sobre falar sobre o curso, não era sobre ficar só estudando intelectualmente ou me relembrando, eu precisava aceitar
Hoje meu maior desafio é esse, o meu treino é 100% isso, aceitar a verdade. Eu já entendi, eu já vi que é verdade. E isso ninguém tira de mim, ninguém tira, né? O meu treino agora é como que eu aceito isso sem fazer nenhuma transigência na minha vida. Como que eu aceito a verdade o tempo todo sobre mim, sobre todos, sobre o mundo, sobre Deus, o tempo todo. Então é um processo de aceitar. E o processo de aceitação, ele é prático, não é teórico. Essa primeira fase do processo pode até ser mais teórico, pode até ser que você passe por uma fase onde você é guiado a só estudar o livro, a só ver vídeo, a só ouvir coisas, né? Eu fiquei bastante tempo assim, no início era muito eu e o livro, assim. Eu e o livro, estudava e tal, e tentava praticar as lições, essa compreensão teórica foi importante para mim, muito importante. No início mesmo, assim, era eu e o livro. Só que se não tem essa fase de comprometimento com a prática, essa chavezinha assim de aceitar a verdade não vira. Por quê? Porque o entendimento, a compreensão do curso vem com a prática, vem com a aceitação da verdade. Nesse processo de um curso em milagres é assim, não tem outro jeito. Caso contrário, você podia só decorar o livro e pronto, estava iluminado, né? Ah, decorei o livro, já sei tudo. Não é assim que funciona. Por isso que tem, dentro desse processo, tem esse comprometimento com a prática e com a aceitação da verdade. Para mim, comprometimento com a prática é isso, é o quanto eu tô comprometida a aceitar a verdade em todas as situações e usar tudo o que parece acontecer comigo para aceitar a verdade, para treinar os ensinamentos do curso e aceitar a verdade, né? Então é uma fase do processo muito bonita quando a gente começa realmente a aceitar. E aí mais milagres e nossa, é muito lindo. Então ele sabe disso, ó. Então, para ser cada vez mais seriamente considerada e finalmente aceita como a verdade, posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. Essa parte aqui, trazendo dentro da compreensão, né, do processo, né, o que eu experimento nessa prática desse processo, aí tem alguns pontos aqui que eu acho que é legal da gente conversar. É constante, sabe? Na minha mente não tem mais Nossa, esse exemplo é muito bom. Não tem mais uma compreensão do processo no tempo, sabe? A gente foi almoçar com um casal de amigos muito queridos, assim. E aí eles estavam fazendo algumas perguntas para mim, pro Gabriel. E eles não conhecem o curso, estavam conhecendo e tal. E aí ele perguntou, na verdade, pro Gabriel. Ele falou, tá, praticando isso aí que você tá falando, né? O Gabriel tava super fazendo as lições e tal. Como é que é? Você fica, às vezes, um dia inteiro presente, um mês inteiro, uma semana inteira? Como que é isso? Aí eu percebi, nossa, que legal, na mente dele ainda tem essa percepção do tempo, né? Tipo assim, vou praticar isso para ficar bem durante um mês inteiro, uma semana inteira, um dia inteiro, e eu já vi, eu já olhei para esse processo nesse lugar. A minha meta no início era, eu quero passar um mês inteiro bem. Aí não, quero uma semana toda conectada, um dia inteiro conectada. E hoje eu vejo que não é mais nesse lugar, sabe? Assim, essa percepção do tempo vai sendo tão desfeita no processo que você começa a viver momento a momento, sabe? É o momento que importa. Não importa se eu passei, sei lá, uma vida inteira repetindo um comportamento, né? Aqui e agora eu posso escolher de novo. Então esse processo ele vai se integrando a você para esse momento, né? Esse momento eu posso mudar os pensamentos que me ferem, todos agora, nesse momento. E de novo, nesse outro momento de novo, de novo, de novo, de novo. Então esse é um ponto importante da gente compreender, porque isso acontece com a mente mesmo. Quando você vê, você não consegue mais pensar no processo olhando por anos, por semanas, por meses ou por dia, assim. É por momento. Não tem uma forma específica esse processo, né? Pode ser que você é guiado a fazer esse processo usando só o livro
um curso em milagres como ferramenta. Pode ser que você precise de outras ferramentas. Não tem uma forma certa para você viver esse processo, né? E isso é muito lindo, porque o Espírito Santo, ele usa todas as formas. Desde que você tenha sim e tenha um comprometimento com esse processo, tudo pode ser ferramenta para ele, sabe? Algumas pessoas vão ter um sim para o livro, e vão ter um sim absolutamente comprometidos com o livro. E tem outras pessoas que vão viver um curso em milagres sem o livro. Porque eu já falei 1000 vezes com vocês, um curso em milagres não é um livro, né? Esse processo de abandonar, perdoar todos os pensamentos equivocados, toda essa ilusão, cada um vai experimentar de formas diferentes, no tempo e no espaço diferentes, assim, em cenários diferentes, contextos diferentes, com ferramentas diferentes. Nada disso importa, mas o que eu sinto é que nós estamos todos nesse processo. Tem gente que não começou ainda conscientemente esse processo, tem gente que já está há muito tempo nesse processo, tem gente que está começando, tem gente em todas as fases, digamos assim, né, que a gente ainda percebe como dividido, mas tem gente em todas as fases do processo. Mas a gente está, na verdade, assim, todo mundo muito junto num processo muito maior, né, de despertar, processo da expiação, da nossa salvação, né? Então, cada um fazendo a sua parte, aonde tá, né, do jeito que tá, com o que tem, é mais do que suficiente. A gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que ter um comprometimento com o nosso processo. E confiar que cada um tá fazendo o que pode, cada um vai no processo que dá conta, no ritmo que dá conta, nas ferramentas que dá conta, e tá tudo certo, assim, é um grande processo de despertar, por mais que a gente perceba ele muitas vezes só dessa forma individual, que cada um tem o seu processo. Com Paulinha eu acho que é um processo por uma vida toda, né? Eu não consigo me ver mais não praticando isso. Não tem, assim, eu acho que é um processo que não tem volta. Isso eu preciso falar, porque é verdade, assim. E muitas vezes o ego fica desorientado, quero voltar, não tem retrocesso nesse processo. Uma vez que eu experimento a verdade, né, quanto mais eu vou experimentando a verdade, mais eu vou experimentando a verdade, não tem como voltar. Uma vez que eu expando a consciência, não tem retrocesso. Não tem retrocesso nesse processo, por mais que às vezes você fala, não é possível, agora eu tô numa fase onde parece que eu esqueci tudo de um curso em milagres, parece que eu não tô praticando nada. Eu ainda assim falaria pra você, confia no processo, porque não tem erro e não tem retrocesso, né? E aí tem isso também, assim, que a gente vive o mesmo processo, esse processo que a gente leu juntos aqui da lição 284, a gente vive e revive ele em situações diferentes, né? Às vezes, sei lá, na relação com a sua família, você tá só começando a bancar a verdade, a aceitar a verdade. Às vezes no seu trabalho você já está aceitando a verdade e vivendo aquilo, porque a gente ainda percebe separação nas coisas, né? Então tá tudo muito junto e misturado aí nesse processo. E uma coisa para mim é muito real nesse processo, é o quanto ter companheiros poderosos faz toda a diferença, assim, pra gente seguir, né, firmes aí nesse processo. E são companheiros que você nem precisa procurar, porque se você tem um comprometimento em viver isso, eles chegam. O próprio processo se encarrega de colocar as pessoas perfeitas na sua frente, que vão segurar a sua mão e vão com você aí em todos esses processos e nesse processo maior. Para mim é o grande presente desse processo, é poder contar com companheiros poderosos, é aprender a contar com companheiros poderosos. É isso que faz com que o processo seja leve, sério, gostoso, sabe? Desafiador,
muitas vezes, né? Às vezes vão chegar companheiros poderosos que parece que vão deixar o seu processo mais difícil, mas na verdade você não consegue ver, na verdade eles estão acelerando o seu processo. Para mim, realmente, assim, uma coisa indispensável nesse processo são os companheiros poderosos. E a gente aprender a contar com eles em qualquer formato que eles cheguem. Pode ser que eles cheguem em formato de companheiros de grupos de estudos, de chefe, de filho, de marido, né? A gente aprender a contar com esses companheiros poderosos pra gente seguir firmes aí nesse processo, tá bom? Eu sou muito, muito grata por poder contar com vocês, todos que escolhem de alguma forma estar aqui com a gente na comunidade da Frequência do Amor, são nossos companheiros poderosos. Eu sou muito grata por isso. E vamos juntos, mesmo. É muito, muito mais fácil. Junto tudo é muito mais fácil, muito mais legal. Beijo, bom caminho pra gente.